Boa noite! Mais uma live, já contei pra vocês que agora virou moda. Toda terça e quinta, 8 horas da noite, lives. Há muito tempo que eu queria fazer isso e aí eu organizei a minha rotina para eu poder ter esse compromisso aqui com vocês. E é muito maravilhoso poder compartilhar os meus estudos sobre a vida e sobre o viver. É muito gratificante ter vocês aqui comigo. Muita gente já entrou aqui nesse momento. Oi, Rita, Paulo, Claudiane, Zete Silva, Carla, Felipe, meu amor, Lele, Bianca. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje, mais uma vez, é uma live de perguntas e respostas. E hoje de manhã, como de costume também, deixei a caixinha de perguntas nos stories e muita gente já deixou pergunta. Como eu gosto de dizer, aquelas perguntas robustas, perguntas muito interessantes que vão ensejar aqui uma conversa maravilhosa, uma conversa aqui daquelas que dá vontade da gente ficar falando eternamente. Eu adoro conversar sobre esses assuntos, né? Sobre gestão do estresse, da ansiedade. Tem perguntas, já vou começar dando aqui um spoilerzinho enquanto as pessoas estão entrando. Tem perguntas relacionadas à carreira. Uma pessoa me perguntou quais são as dicas que eu tenho para dar para vocês que me fizeram passar em primeiro lugar no meu concurso público, no concurso que eu consegui essa aprovação em primeiro lugar. Aí eu vou contar um pouquinho sobre essa história, vou passar algumas dicas, tá? Então fica aí esse spoiler do que teremos por aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem também e puderem, colocar aí os coraçõezinhos para que a gente tenha maior visibilidade com essa live e também tem aí o aviãozinho para que a gente possa encaminhar para as pessoas e mais gente ficar sabendo que esse bate-papo está acontecendo agora sobre os mais diversos temas. As perguntas têm tema livre hoje, tá? Então, assim, vocês podem perguntar aí o que o coração mandar, o que vocês acharem conveniente perguntar. Oi, Tati, Nilce, Daniele, Trindarte Tatu, Maria Cláudia. Oi, Maria Cláudia. Joelma, doutora Ana Paula, muito bem-vinda. DJ Júnior de São João del Rei. Bacana demais. Que bom vocês aqui. Maria de Fátima. Muito bom. E aí, né, eu tava fazendo aqui esse spoiler, falando mais ou menos o que nós vamos ter hoje. Tem perguntas também relacionadas à ansiedade, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema e não é para menos, né? Estamos vivendo momentos, como eu digo sempre, desafiadores. Momentos mesmo que realmente a gente precisa investir, ou melhor, a gente merece investir em autoencontro, em ferramentas de gestão do estresse, de gestão da ansiedade. Então, tô super empolgada aqui. Mais uma noite pra gente poder conversar. Oi, querida Cláudia, Maria Cláudia. Oi, mãe, minha mãe amada acabou de entrar. Meu exemplo, minha amiga Josi. Que bom vocês aí. E aí, já vou abrir aqui a caixinha de presentes que eu falo. Essas perguntas são presentes. E aí, Academia Profit de Juiz de Fora, que legal vocês aí, não sei se é o Felipe, provavelmente, né? Tatá, Rômulo Lopes, Fátima, Diogo, que bom vocês aqui, muito bom. E aí, caso vocês queiram deixar a pergunta, é só colocar, vocês estão observando aí, tem um ícone do lado daquela faixa escrito adiciona um comentário, não é ali. E não é para deixar também a pergunta no feed da live. Não, tem um espaço específico para as perguntas. Ali naquele pontinho de interrogação. Vocês estão vendo? Então ali que eu recebo as perguntas da caixinha dos stories que eu deixei de manhã e vocês já colocaram algumas perguntas. E quem quiser também deixar a pergunta agora, é só entrar nesse ícone aí e escrever a sua pergunta. Que bom, Felipe! Seja muito bem-vindo, Academia Profit de Juiz de Fora. Oi, Amanda! Beijos!
Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas e eu vou fazer daquela forma, seguindo a ordem cronológica, beleza? Vamos lá. A primeira. Como ter coragem para abrir o meu próprio negócio, meu negócio próprio? Uma excelente pergunta para começar, não é verdade? Eu adoro falar sobre isso, me traz uma empolgação e contar um pouquinho da minha história também, né? E aí tem pergunta hoje também por sincronia de como eu consegui passar em primeiro lugar no concurso público, e aí eu vou falar sobre isso também, só que eu tô seguindo a ordem cronológica das perguntas que vocês deixaram. E aí já tem uma pessoa aí perguntando como ter coragem para abrir o meu negócio próprio. E isso perpassa também pela minha vida, pela experiência que eu tive. E aí eu sei a dor e a delícia de empreender, de abrir o próprio negócio. Tem algumas dicas para passar sim. Primeiro, você coloca a virtude da coragem, né? Coragem é quando você não tem medo nenhum? Claro que não. Se você for esperar não ter medo nenhum para ter essa tal da coragem, vai ficar empacado, empacada para sempre. Coragem, nunca a conexão pausou. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Na hora que eu falei pare, o vídeo apareceu pausado. Acho que deve ser assim um superpoder aqui das minhas mãos. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Me deem aí um feedback. Tá ok aí? Beleza, meu amor. Então, o que eu estava dizendo, né? A pergunta ainda está travando? Maria Cláudia, confirma comigo. Rosália, sim, tá me vendo, né? Provavelmente. Eu fiz 2 perguntas, então sim, deve ser pro estar vendo. Voltou então direitinho? As questões técnicas, que bom que existe esse instrumento, né, gente? Que transcende as barreiras de tempo e espaço. Ok, então vou continuar. Tudo certo? Coloca aí, por favor, certo. Ok, beleza, Maria Cláudia, obrigada. Então vou desembestar a falar aqui, que bom, voltou a fluir, maravilha. Como ter coragem para abrir o meu negócio próprio? É a nossa primeira pergunta da noite. Eu quero responder com todo amor e empolgação. Vamos lá, a gente estava falando da virtude da coragem. E aí eu estava dizendo que a coragem nunca foi nem nunca será ausência de medo. Se você for esperar não ter medo para fazer alguma coisa, pode ter certeza que você vai ficar empacado, empacada. E aquilo que você faz que não gera medo nenhum, que não gera aquele friozinho na barriga, aquela adrenalina, significa que você não está mudando verdadeiramente ou ingressando um caminho muito grandioso. Isso eu tô dizendo assim, para essas questões relacionadas à nossa carreira, tá? É claro que a vida é para fluir, para ser fácil, para as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E é claro que a gente tem participação nisso. Então, eu quero explicar no quesito carreira, abrir o próprio negócio. Se você ficar esperando ausência de medo, esqueça. Todas as vezes que eu tomei decisões importantes na minha vida, como por exemplo, quando eu decidi fazer o concurso público, depois de 9 anos trabalhando como servidora pública no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando eu decidi pedir a minha exoneração e voar do meu cargo público para abrir a minha empresa de palestras e treinamentos, vocês acham que eu não senti medo? Eu senti muito medo, muito medo. Só que é um medo que não paralisa. Não é o medo que te congela e que te deixa empacado, empacada no mesmo lugar. É o que eu estava dizendo na hora que travou aqui a live. O medo, ele não é para ser uma placa de pare, para ser um obstáculo e te manter no mesmo lugar. O medo é para ser uma plaquinha de cautela, de prudência. Prudência também é uma virtude. Coragem é uma virtude, prudência é uma virtude que complementa a coragem, né? Esse tempero das virtudes, não é assim?
Então, como faço para ter coragem em abrir o meu próprio negócio? Vamos lá, algumas dicas, tá? Uma dica básica, a primeira de todas. E quando eu faço palestras sobre esse tema também, empreendedorismo, mesmo na área de vendas que eu coloco um pouco de empreendedorismo, que é aquela questão do correr riscos, né? Que quem não arrisca nada, na verdade, está arriscando tudo. E como ter um risco calculado, não é o risco atabalhoado, o risco que te prejudica, o risco irresponsável. Esse não. É o risco, aquele risco que é inerente à experiência humana, que a gente precisa levar adiante para que a gente consiga crescer e evoluir em aspectos amplos. Então vamos lá. Uma dica crucial para eu poder passar para as outras perguntas também. Que é assim, né, gente? Vocês já viram. Uma pergunta, eu dou uma palestra para responder. Dá vontade mesmo de destrinchar a perguntinha aqui. Só que eu quero responder o maior número possível de perguntas de vocês. Então vamos lá. Em relação à coragem para abrir o próprio negócio. Primeira dica, uma virtude extremamente importante, não só a coragem que você citou, não só a prudência que eu coloquei também para complementar, eu falo da virtude da humildade, isso mesmo. Só que não é a humildade que vocês estão pensando. Muita gente nem sabe o que é humildade. Acha que humildade é se rebaixar, é se inferiorizar, é se submeter a situações que você não gostaria. Isso não tem absolutamente nada a ver com humildade. A virtude da humildade que vai patrocinar todos os seus sonhos, todos os riscos conscientes que você vai correr na sua vida em prol do seu negócio próprio, da sua vida pessoal ou profissional. A humildade que, se a gente for analisar a etimologia da palavra, lembra? Eu amo a etimologia da palavra. Desde milênios, há 10 anos fazendo palestras, eu gosto de citar esse estudo da origem dos vocábulos. O que a palavra quer comunicar na sua origem? Humildade vem de humus. Humus. Quem entende de jardinagem, da terra, de agricultura, sabe o que é humus. Humus significa terra fértil. Aquela terra em que tudo brota, em que tudo nasce, em que tudo prospera. Humildade é terra fértil. A pessoa que é humilde, ela tem terra fértil na mente, ela tem peito aberto para poder encarar os desafios. Cortou a imagem e o som ou deu para entender a explicação? Alguém me dá aí um feedback, porque ficou um pouquinho... Tá dando para ouvir e para ver? Ok. Tava aqui falando sobre a virtude da humildade, tá? Vou continuar aqui, vou seguindo com esse raciocínio. A nossa primeira pergunta, como ter coragem para abrir o próprio negócio? Eu falei que coragem não é ausência de medo, pelo contrário, é a presença do medo, só que o medo bem administrado. Falei também que a virtude da prudência e acrescentei a dica primordial, que é a virtude da humildade, e que humildade não é se rebaixar, se submeter. Humildade, etimologicamente falando, significa humus, terra fértil. Vocês sabiam a mesma raiz etimológica até de humanidade, de homem, tá? É essa terra fértil que somos para os aprendizados, para a vida. Então, a pessoa que tem humildade, ela sabe que ela é aprendiz, ela sabe que não é errado errar, ela sabe que o fracasso não existe, que ao invés de falar em fracasso, a gente fala em resultado, e que no caminho do tal sucesso, ele é formado por uma série de tais fracassos, ou seja, são resultados. E aí, se a gente rotula como fracasso, isso pesa. Agora, se a gente entende que são etapas, aí pronto, a gente vai de peito aberto, a gente é terra fértil. E aí, para você ter coragem de abrir o seu próprio negócio, é importante que você tenha humildade, no sentido de ser terra fértil, de ter a mente aberta
para tudo que pode acontecer, para ter a mente aberta para errar, porque vai errar várias vezes. E como o meu amor, o Felipe Xavier, fala muito também nas palestras dele, não é errado errar. A questão é aprender a extrair a lição desses erros e fazer de tudo isso a nossa plataforma de evolução. Que mais? Para abrir o próprio negócio, você tem que ter um planejamento, estratégias, né? Eu falei primeiro da questão da coragem como sendo administração do medo, prudência, falei da humildade, falo também da constância e da perseverança, que são virtudes que para tudo nos levam além, não é? E também a questão de planejamento estratégico. Quando eu trabalhava ainda no Ministério Público, né, que eu era servidora pública, já trabalhava com as palestras concomitantemente. E aí chegou um ponto que eu tive que decidir. Eu precisava escolher o rumo da minha vida, da minha carreira. E aí eu escolhi a minha missão de alma. Aquilo que naquele momento eu percebi já há alguns anos, né? Fazendo as duas coisas, eu percebi que seria minha missão de alma. Trabalhar com as palestras e com os treinamentos. E aí eu me planejei em aspectos amplos, tá? Em diversos searas. No seara financeiro, né? Os recursos materiais. Comecei a estudar sobre educação financeira, algumas coisas ligadas também às leis da prosperidade. Então, estamos no mundo material, é importante a gente se planejar financeiramente, estrategicamente, para abrir o nosso próprio negócio. Olha só que interessante, gente, lembro aqui de várias coisas quando eu vou respondendo as perguntas. Matéria, né? Nós estamos no mundo material, o planejamento financeiro, planejamento estratégico em termos de recursos materiais. O que é matéria? Matéria, a raiz etimológica da palavra matéria vem de mater, mãe. Matéria é a mãe, onde o nosso espírito, que é uma centelha divina, que é a nossa alma imortal, vem para poder se desenvolver habilidades e evoluir nos mais amplos aspectos, né? Para que a gente possa retornar à unidade, a beleza e a perfeição. Para isso nós viemos para cá, para essa escola peculiar chamada vida, para a gente aprender a lidar com tudo. Então quando as pessoas falam, dinheiro não é espiritual, matéria não é espiritual, é sim, é sim. Tudo aqui faz parte de uma jornada espiritual que temos. Então é como se a gente estivesse nessa faculdade chamada vida e tem diversos módulos que a gente precisa aprender e se desenvolver, sempre utilizando todas essas ferramentas para o bem maior. Então, aprender a lidar com a energia do dinheiro, aprender a lidar com a matéria, aprender a gerir as suas finanças, aprender a mostrar para o dinheiro quem é o dono de quem, tá? Para não inverter essa situação aí, parecer que o dinheiro que te domina. Não, é você que domina a matéria e é assim que funciona. Então, para abrir o seu próprio negócio, é importante ter essa humildade e também essa organização financeira, se planejar e outras questões também estratégicas aí de planejamento, que isso dá uma live, né, só sobre esse assunto. Fica aí com essa questão da humildade. Quando a gente tem humildade, a gente se dá liberdade para errar, para acertar. Nós somos humanos, portanto, passíveis ao erro. Estamos aqui para isso mesmo. Então, quem quer abrir o próprio negócio, quem quer mudar de profissão, quem quer fazer transição de carreira, quem quer passar em concurso público, quem quer fazer o que for na carreira, na vida profissional, até na vida pessoal também. É muito importante que tenha essa humildade, porque essa humildade traz para nós também a ausência daquele orgulho, daquela vaidade do o que vão pensar? O que vão falar se der errado? Isso te trava. Por isso que a gente fala, por exemplo, uma pessoa descolada. A pessoa descolada, ela não tá colada na crítica do outro. Uma vez eu vi um meme na internet, acho que é o Chapolin Sincero, que diz assim: cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então tem muito engenheiro de obra pronta, não é verdade? E claro, também tem muita gente para nos incentivar. Nós temos muitos amigos, muitas pessoas que a gente ama e que nos amam, que também trazem ali tantas palavras de incentivo, e às vezes a pessoa fica focada naquela pessoa X que fez a tal crítica construtiva, que na verdade era uma crítica destrutiva. É aquilo que eu falo sempre também, porque esse assunto é muito recorrente, né? Nas redes sociais, por aqui. O que falam pra você? Não me importa. Agora, o que você fala pra você mesma, pra você mesmo, isso sim que determina a sua vida. Não é verdade? Então vamos lá. Próxima pergunta.
Seguindo aqui a ordem cronológica. Ansiedade é doença? Excelente pergunta. E eu tenho respondido isso sem cessar, milhares de vezes, e vou responder quantas vezes forem necessárias, porque eu acho extremamente pertinente a gente falar sobre ansiedade. Por isso também que eu escrevi o livro Ansiosos por Soluções, um livro digital que você pode fazer a sua cópia gratuitamente. Onde? No link no meu Instagram, sabe? Aquele link na bio, aquele perfil, aí tem lá, Júnia Castri Bretas, o que eu faço, produtividade sem neuras, o objetivo, tananã, aí tem um link. Você clica, vai aparecer uma janelinha, tem lá, livro Ansiosos por Soluções. Falando nisso, nesse link também tem um espacinho para você clicar e entrar no meu grupo do WhatsApp, que tá com algumas vagas, grupo gratuito, tá, gente? Ansiosos por Soluções, e o grupo, o nome do grupo é o Autogestão da Ansiedade. Tem a ver com o curso online que eu gravei, que em breve ele vai ser relançado, tá bom? E aí, se você quiser baixar o seu livro para estudar mais a ansiedade, é só entrar no link da bio do meu Instagram. E também, se quiser participar do grupo Autogestão da Ansiedade, tem vagas. Todos os dois são gratuitos, beleza? Então vamos lá. Ansiedade é doença? Tem dois tipos de ansiedade. Tem um tipo de ansiedade que é a ansiedade humana, natural, inerente à nossa natureza. É a ansiedade enquanto emoção. 100%, eu disse 100% das pessoas sente ansiedade, a emoção ansiedade, em menor ou maior grau. E ela tem uma função, ela é útil, ela tem uma mensagem, ela tem um para quê, como toda e qualquer emoção. A tristeza tem função, a raiva tem função, a alegria tem função, tá? A ansiedade também tem funções. E um dia eu vou falar mais sobre isso, no curso eu destrincho isso, e essa não é a sua pergunta. Você me perguntou, Júnia, qual a função da ansiedade, não é verdade? Então, você perguntou se a ansiedade é doença. Vamos lá? Existe a ansiedade emoção, natural, todos nós sentimos, e existe a ansiedade que atingiu graus elevados, e aí nós denominamos transtornos de ansiedade. Aqui nesse caso é uma ansiedade mesmo patológica, uma ansiedade que pode ser considerada assim doença, e ela incapacita a pessoa em vários aspectos, né? É considerado um transtorno de ansiedade, tem inclusive referência no Código Internacional de Doenças. Exemplos de transtornos de ansiedade: síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, que significa aquela pessoa com uma ansiedade extrema, com uma irritabilidade extrema, a pessoa está sempre à flor da pele. Transtorno de ansiedade generalizada. Os estados fóbicos, né? As fobias, que mais? Estresse pós-traumático. Esses são exemplos da ansiedade patológica, da ansiedade como transtorno. E digo e repito, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, percebeu que nós, brasileiros, que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Isso é grave, isso é seríssimo. Por isso que eu estou me embrenhando cada vez mais nesse estudo e divulgando ferramentas para minimizar a ansiedade, para a gente aprender a lidar com a ansiedade, transformar uma ansiedade doentia patológica, um transtorno de ansiedade, as crises de ansiedade, para uma ansiedade natural, normal, que a gente consiga gerir, e tem muitas formas de fazer isso, ok? Então, baixe o meu livro Ansiosos por Soluções gratuitamente no link da bio do meu Instagram e você vai saber muito mais. Respondida a sua pergunta, ansiedade é doença? Depende. Tem ansiedade como emoção e tem ansiedade como transtorno de ansiedade. Aqui a ansiedade atingiu graus elevadíssimos e aí é hora da pessoa buscar ajuda, tá? É uma questão de autoconhecimento e de autoamor também
quando a gente busca ajuda, quando a gente sabe a hora de buscar ajuda, beleza? Vamos lá. Oi, Lili, minha querida amiga. Ansiedade não tratada leva a outras patologias. Excelente, Eliane Vargas, minha super amiga, que tá agora trabalhando, né, na área da estética também, é farmacêutica, estudante de medicina. Maravilhosa, uma das minhas melhores amigas, minha irmã. Ei, Lili, beijo. Deixa eu ver aqui mais. Vocês estão deixando muito comentário, eu adoro isso. Principalmente quando estamos divididos entre as duas coisas. Deve ser você, Miriam, falando aqui sobre a questão da ansiedade. Miriam, você falou que decidiu mudar de profissão, algo que não é fácil. O que você sugere para refletir sobre a tomada de decisão? Miriam, olha só. Você deixou sua pergunta aqui, só que eu tenho algumas perguntas na fila. Faz o seguinte, coloca a sua perguntinha ali no ícone, igual eu disse no início, tem um pontinho de interrogação, pessoal. Vocês estão vendo ali? Ali que as perguntas são depositadas. E já tem muitas perguntas, eu tô seguindo a ordem cronológica, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Depois eu vou interagir mais aqui com vocês, dar oi, conversar. Vamos lá, próxima pergunta. Dicas do que você fez para passar no concurso público em primeiro lugar. Falei para vocês no spoiler, né? Que tinha essa pergunta, uma das primeiras perguntinhas que vocês deixaram na caixinha de perguntas. E eu gosto muito de contar essa trajetória. E me orgulho muito dessa minha trajetória desde o início, né? Todos os percalços, todos os desafios. E é legal falar sobre isso e poder também passar algumas dicas rápidas. Também, caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer palestra, live só sobre esse tema. Eu quero mesmo saber, pessoal, de vocês, o que vocês querem que eu aborde. Porque, como eu disse, vai virar moda. Terça e quinta tô aqui, 20 horas, fazendo live. Tô muito feliz com isso. Esse sempre foi um sonho, ter um tempo reservado na minha agenda para vir aqui. Interagir com vocês, transcendendo as barreiras de tempo e espaço aqui na internet. E antes da pandemia, né, por conta das viagens a trabalho, das palestras presenciais, das imersões Equilibra-te na natureza, eu não tinha tanto tempo para vir aqui, para fazer IGTV, para fazer live, para fazer palestra online. Minha vida era praticamente offline do meu trabalho. São 10 anos de carreira que eu vou completar esse ano, 9 anos no offline, no presencial. E ali eu estava muito bem acostumada, né? Vamos dizer assim, na zona de conforto, as palestras lotadas, as imersões esgotando vaga. Então, assim, pequeno ainda. Eu sei que dá para crescer mais. A questão é, eu não focava no online. E aí veio esse baita desafio que toda a humanidade está enfrentando. E a gente sabe que mesmo do maior caos, do maior problema, há que se extrair bênçãos disfarçadas, não é verdade? Eu falo isso sobre o que aconteceu com o assassinato do meu pai, eu falo sobre as diversas questões que eu já vivenciei e que me trouxeram tanta experiência e esse reflexo, né, da pandemia, que muitas pessoas começaram a vir para o online, a gravar vídeos, colocaram seus negócios online nas redes sociais. E isso tem uma vantagem muito grande, é a nossa humanidade compartilhada. E é muito gratificante poder estar aqui com vocês desse jeito, nesse formato. Então vamos lá, dicas. O que você fez para passar no concurso público em primeiro lugar? Então, pessoal, vamos lá, deixa eu contar resumidamente essa história. Eu estava terminando a faculdade de Direito, isso mesmo, fiz faculdade de Direito. E quando a faculdade estava, eu rio dessa risadinha aqui, deixa eu explicar, tá? Porque as pessoas perguntam assim, peraí, faculdade de Direito e agora trabalha com desenvolvimento humano, gestão das emoções, liderança, vendas, empreendedorismo? Isso mesmo. E comecei fazendo a minha querida faculdade de Direito. E quando ela estava terminando, eu estava assim, desesperada. Sabe quando a pessoa tá ali terminando a faculdade, não sabe o que vai ser, da profissão, da vida financeira, numa pindaíba amor. E aí eu precisava, ou melhor, eu merecia passar num concurso público que surgiu. E esse concurso público, na época, eu estudava em Juiz de Fora, fazer faculdade lá na UFJF e surgiu a possibilidade de fazer um concurso público. Um concurso público que tinha apenas uma única vaga para servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu terminando a faculdade.
Uma vaga. Eu nunca tinha passado em primeiro lugar em nada, gente. Absolutamente nada. No vestibular do direito da UFJF, eu fui a última excedente a entrar, da última chamada. Então, assim, se você for olhar, eu era a última da sala, tá? Isso me deu um gás tão grande, assim. Eu fiquei tão feliz de ter conseguido, porque eu já tava fazendo cursinho de novo, achando que não ia dar. E aí, entrei na faculdade, nossa, dei o sangue, dei a alma ali. Fui monitora durante 6 períodos da faculdade, que foi me incrementando a habilidade da aula, que é o que eu amo fazer, né? E aí, tava terminando a faculdade. E aquele momento que você pensa assim, o que vai ser da minha carreira, o que eu vou fazer? E surgiu a possibilidade de fazer um concurso público. Como eu disse, nunca tinha passado em primeiro lugar em nada, em último, e às vezes não passava. Aí eu senti uma necessidade, uma forte demanda nasceu dentro de mim para buscar ferramentas, claro, para melhorar minha capacidade cognitiva, sim, meu raciocínio, minha memorização, técnicas de estudo, existe. Programação neurolinguística com foco no aprendizado, memorização, existe, existe. Lancei mão disso? Sim, adorei. Agora, eu sentia que eu precisava encontrar ferramentas para lidar com as minhas crenças limitantes de que o primeiro lugar era impossível para mim. Eu sentia que eu precisava de ferramentas para lidar com a minha ansiedade, com o meu medo, com a minha angústia em relação a essa fase da vida. Quem faz concurso público sabe a loucura, a insanidade que é e como que a gente merece se blindar disso para não enlouquecer, não é verdade? Os chamados concurseiros, nem gosto muito desse termo, porque só de lembrar, só de ouvir eu já penso, nossa, que situação desconfortável. Eu prefiro falar dos concursandos mesmo, né? De quem tá ali buscando o seu sonho, se é que esse é o seu sonho. Se for, beleza. E aí, eu sabia que eu precisava investir em ferramentas para melhorar a cognição, memória, raciocínio e ferramentas para lidar com as minhas crenças limitantes e com as minhas emoções. Aí eu mergulhei de cabeça nessa piscina aí do autoconhecimento. Comecei a estudar diversas ferramentas e colocar em prática. Eu digo para vocês o seguinte, olha só, essa dica eu já falei dela já só em palestra fechada, tá? Em Equilibra-te, né? Nas imersões Equilibra-te. Acho que hoje, agora, é a primeira vez que eu vou falar sobre essas coisas aqui ao vivo e online, assim, aberto para quem quiser. E eu acho que isso tem que ser difundido mesmo. É assim, eu sempre gostei muito de estudar, tá? Beleza. E quando eu comecei a estudar para esse concurso público, uma apostila imensa, porque caía na prova legislações, coisas assim de decoreba mesmo, de memorização, um pouquinho de raciocínio também, claro. E aí assim, eu comecei a estudar, a coisa estava engessada, estava agarrada, não fluía. Aí eu sabia que além de estudar o conteúdo programático, eu precisava também preparar o meu cérebro, aquela historinha do afiar o machado, sabe? Afiar o machado, que aí na hora que você vai utilizá-lo, ele tá ali afiadinho e aí ele vai responder muito melhor. Assim é o nosso cérebro. Então eu passei também a cuidar mais. As pessoas pensam que porque tá fazendo um concurso tem que parar de fazer exercício físico, tem que parar de tomar sol, tem que ficar dentro de casa estudando. Isso não faz com que você produza bem. Por isso que agora o meu lema é produtividade sem neuras. Vocês já devem ter visto. Tá lá na bio do meu Instagram, primeira coisa. Produtividade sem neuras. E serve para quem quer passar em concurso, para quem quer produzir mais na empresa, na vida pessoal também, tá? Tem correlação. Então, produtividade sem neuras. E aí, em relação ao concurso, foi isso que eu busquei fazer. Sabia que se eu mantivesse o exercício físico, né, Manu, minha personal trainer amada, hoje já fizemos aí exercício, a Profit, minha antiga academia de quando eu morava em Juiz de Fora, tá aí para dizer como que o exercício físico faz com que o nosso cérebro funcione melhor, que o nosso corpo funcione melhor, que a gente durma melhor. Então, eu fiz uma autogestão eficiente em termos de corpo, mente e espírito, tá? Em relação à alimentação também, em relação ao sono, não negligenciava essa parte, o sol, a questão da vitamina D, tá? Então, essa parte, assim, que todo mundo tá cansado de saber, tá? Essa parte da autogestão eficiente em termos de corpo, vamos dizer assim, seguindo mesmo um protocolo para que você consiga ter o potencial máximo de todas as suas funções corporais, também o seu cérebro, tá? E a parte agora que eu quero falar, que é uma dica bem legal, que também dá uma palestra só sobre isso, gente,
Eu estudava sim o conteúdo programático. E sabe o que eu fazia também? Eu separava o tempo. Eu estava fazendo faculdade na época, estava fazendo estágio na época, estágio voluntário, não ganhava nada porque eu não passei no primeiro lugar na prova e aí eu virei estagiária voluntária. E aí, como eu disse para vocês, aquela pindaíba morre precisando passar nesse concurso. Aí tá, faculdade, fazendo estágio. E aí eu tinha o meu tempo para poder estudar. Não era muito tempo, então teria que ser um tempo de qualidade. Por isso que eu fiz essa gestão eficiente. É um ledo engano quem abre mão de fazer as coisas para só estudar. O seu machado não será afiado, beleza? E agora uma parte bem legal. O que eu fiz? Eu separava um tempo também, antes de dormir, separava mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Eu pegava um caderninho, eu já mostrei isso em palestra, já coloquei em slide, tá? Eu pegava um caderninho e eu escrevia como se já tivesse acontecido. Sabe aquela historinha mesmo da lei da atração, de você conseguir antever a situação? É uma questão bíblica também, né? Tudo que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será vosso. Preste atenção nos tempos verbais, tá? E aí eu comecei a escrever como se já tivesse acontecido. E quando a gente mostra para o nosso cérebro, quando a gente mostra para o universo aquilo que a gente quer como se já tivesse acontecido, é como se fosse um comando certeiro para o nosso GPS, para nossa mente subconsciente. E aí eu escrevia todos os dias. Eu escrevia lá no caderninho como é que eu queria dar notícia para minha mãe que eu passei em primeiro lugar no concurso. Eu escrevia nesse caderninho o que ia cair na prova. Eu escrevia nesse caderninho que eu ia tirar nota máxima. Olha que ousada. Que eu ia tirar nota máxima, que eu ia tirar total na prova de direito. Nesse concurso que eu fiz para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tinha prova de direito e de português, tá? E aí eu escrevia que eu tinha tirado total, olha que ousadia, na prova de direito, e escrevia também como se já tivesse acontecido e eu estivesse contando para amigos queridos o que eu ia fazer com o dinheiro, o que eu ia fazer com essa missão de trabalhar lá como servidora do Ministério Público. Escrevia tudo. E aí, no dia que eu fui fazer a prova, eu fiquei numa sala, pra vocês terem uma ideia de tanta gente que tinha, eu fiquei numa sala, gente, que só tinha júnias. Imagine uma sala com um nome um pouco mais comum, né? Porque júnior eu conheço pouquíssimas na minha vida. E aí, na hora que o examinador foi entregar a prova, eu falava júnior, já foi assim, umas 20 levantando, porque normalmente eu sou a única júnior do lugar. E aí, né, contando esses causos aqui. E aí tá, recebi a prova, e quando eu comecei a fazer a prova de direito, gente, começou a escorrer lágrima do meu olho, porque era exatamente aquilo que na hora que eu estava estudando chamava mais atenção. Às vezes a gente tinha que responder lá o que estava escrito na Constituição Federal, ipsis literis. O que significa isso? Letra por letra. A gente tinha que decorar se era por lei orgânica ou lei complementar, coisas assim, tá? E aí eu fui observando aquilo e vendo como que a coisa estava fluindo. Gente, eu fico arrepiada só de lembrar disso até hoje. Eu tirei nota máxima na prova de direito. E eu tinha escrito, bom, tem explicação isso, não tem como eu explicar isso aqui racionalmente, só sei que deu certo, só sei que fica essa dica aí. Tudo que você quer para sua vida, pega ali o seu caderninho, tire alguns minutos por dia, escreva como se já tivesse acontecido. Peça as bênçãos de Deus, que tudo seja feito de acordo com a vontade dele, porque ele sim sabe o que é melhor para nós. E desapega do resultado. E aí, se tiver que ser, realmente vai ser. Se não tiver que ser ainda, você continua. Você usa persistência. Bom, essa realmente foi uma palestra para responder a pergunta, né? Ansiedade, boa noite. Oi, Flavinha, beijo para você, boa noite. Carla Moreira, beijos. Vamos lá. Mais perguntas. Já passei as dicas. Opa. Essa daqui é legal, olha. Mas deixa eu seguir aqui a ordem, deixa eu ler. Essa aqui eu já respondi. Coragem para o próprio negócio, ansiedade é doença. Essa daqui, vamos lá. Mágoa. Amo quando você fala sobre
mágoa nas palestras, sobre os estranhos amigos. Ah, legal, eu gosto muito de falar sobre esse tema também, sobre essa emoção tão peculiar aí que é a mágoa. Então vou ser mais concisa, até porque eu sei que você me dá a honra de participar de praticamente todas as palestras presenciais que eu já fiz em São João del Rei. Então você já me escutou falar bastante sobre isso, né? E aí é legal essa deixa, porque aí eu posso falar com o pessoal aqui também. Sobre a emoção mágoa. Primeiro, eu gosto de propor uma reflexão para vocês pensarem assim: o que é mágoa? Qual é um sinônimo de mágoa? Aí às vezes as pessoas pensam assim: é estar chateado com alguém, é raiva, mágoa é tristeza. Vamos lá. Mágoa pode ser tudo isso ao mesmo tempo, porque na verdade a reflexão que eu quero propor é: mágoa, o sinônimo exatinho de mágoa é o quê? Ressentimento, não é verdade? Ressentimento é, vamos dizer assim, um sinônimo por excelência da emoção mágoa. Prestem atenção no termo ressentimento. O que é a mágoa, se não uma determinada emoção, um certo sentimento que você vem cultivando dentro de si, às vezes um sentimento que vem mofando aí dentro de você, aquela poeira que você empurrou para debaixo do seu tapete emocional e aquilo vai criando um bolor e vai te envenenando. Ou seja, mágoa é, por exemplo, aquela tristeza que você fica ressentindo, ou aquela raiva que você não consegue desapegar dela, não consegue deixar fluir, deixar ir embora, e aí é a raiva que você fica ressentindo, raiva daquela pessoa, raiva daquela circunstância, ou a decepção, ou o ódio. E o ódio é um tanto quanto perigoso. Sentir ódio uma vez já é deletério, já causa situações nocivas de corpo, mente e espírito. Agora imagina ficar ressentindo ódio, isso te envenena. Essa mágoa te envenena, te intoxica. E, etimologicamente falando, estudo da origem da palavra mágoa vem do latim maculae, ou seja, mácula. O que é um coração imaculado? É um coração sem máculas. Quando a gente escuta falar, por exemplo, em termos religiosos, o Imaculado Coração de Maria é um coração sem manchas, é um coração limpo, sem máculas, sem mágoas, sem ressentimentos, sem sentimentos tóxicos. Não é assim? E o coração maculado, o coração magoado, é o coração que está sujo de tanto ressentir aquela dor, de tanto ressentir a decepção, de tanto ressentir aquela traição, de tanto ressentir aquela perda ou sabe-se lá o que. Aquilo te envenena e te intoxica, porque as nossas emoções, elas servem para ter movimento, mover, do latim mover-se para fora, é como a onda no mar, a emoção é para vir e ir, e ela tem que trazer uma mensagem, ela não é para ficar estagnada, ela não é para te adoecer, te intoxicando. Então, mágoa significa mácula, sujeira. E como é que a gente limpa um coração sujo? Através do desinfetante da alma, o perdão, não é verdade? Aquele coração que está sujo, vamos dizer assim, que está maculado com o ressentimento, ele sim vai precisar ser desinfetado, purificado, sofrer ali um detox, né? Veja multiuso ali da alma através do perdão. E quem quiser saber mais sobre o perdão, respondi uma perguntinha legal na última live, na de terça-feira, tá gravada no IGTV. Lembram disso? Então, e aí, sobre a questão do perdão. O perdão, ele vem para limpar o que já sujou. Agora tem uma forma de nem sujar. E aí não há nem que se falar em perdão. É quando a gente fala em não ofensa. E aí, para a gente entender essa questão da não ofensa, é esse termo aí que a pessoa colocou na pergunta e que eu utilizo nas palestras dos estranhos amigos. É que a gente consiga entender e captar essa sutileza que na vida nós só temos amigos. Como assim, Júnia? Pirou? Vou explicar. Na vida nós só temos amigos.
Amigos óbvios, aquelas pessoas muito amáveis, muito legais, que a gente ama, nossos amigos verdadeiros, as pessoas da nossa família que a gente gosta demais, são os amigos óbvios. E nós temos os estranhos amigos. O que são estranhos amigos? São aqueles amigos, aquelas pessoas que a vida utiliza como instrumento para que a gente aprenda a exercitar a nossa tolerância, a nossa resiliência, para que a gente aprenda uma série de questões que muitas vezes a gente não aprenderia com a ajuda dos amigos óbvios. Quantas e quantas vezes tem um amigo óbvio que fica ali tentando te falar o caminho, tentando te mostrar o caminho, e aí você não dá ouvidos, vai seguindo o seu caminho, e aí surge aquela carne de pescoço na sua vida, aquele estranho amigo, e aí, pela professora Dor, você leva uma chacoalhada e você aprende. Finalmente. E aí, todas aquelas pessoas que surgiram na nossa vida, não só pessoas, como também circunstâncias, as doenças, as circunstâncias desafiadoras como um todo são estranhas amigas. E por que eu coloco como amigas? Porque tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem maior e a nossa completa evolução. É para a gente aprender a extrair bênçãos disfarçadas, para a gente encarar problema como treinamento. Qual é o treinamento da vez? É na sua vida profissional? É na sua vida financeira? É na sua vida amorosa, familiar? O que for. O que a vida está querendo te ensinar? Quais são as lições? E tudo que acontece na nossa vida é pra gente mesmo. Porque a vida não troca o CEP, não troca o endereço. Então, o que te acontece é ali que mora a sua lição, que vem através de um estranho amigo, de uma estranha amiga, que pode ser uma pessoa ou uma circunstância desafiadora, tá bom? Depois, em outras circunstâncias, eu falo muito mais sobre isso. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Vamos perguntinhas, por que vocês não estão passando? Tá, então, essa aqui já foi. Essa perguntinha aqui não foi. Vamos lá. O que é felicidade para você e tristeza? Opa, perguntinha boa essa, hein? Capciosa, ótima pergunta. Vamos lá. O que é felicidade e o que é tristeza? Aqui não ficou claro se você quer saber o que é felicidade para mim ou o que é tristeza para mim, ou se é uma questão mesmo conceitual. Vou entender que é uma questão conceitual, tá? Então, vamos lá. Felicidade e tristeza. Primeiro, vamos fazer aqui algumas análises para que a questão fique bem didática. A gente não pode contrapor felicidade com tristeza. Elas não são antônimas, não são palavras contrárias, antônimas, não. Felicidade não é o contrário de tristeza e tristeza não é o contrário de felicidade. Então vamos entender isso primeiro. Felicidade não é emoção. Tristeza é emoção. Quando eu digo que tristeza é emoção, emoção é mover, é movimento. As emoções vêm e vão. Todo mundo sente tristeza. Todo mundo sente todas as emoções, tá? É humano, é natural, ok. Tristeza é emoção. Se você quiser fazer um contraponto, tristeza é o contraponto da emoção alegria. Aí sim, alegria, tristeza. Elas são emoções. Daqui a pouco eu vou falar da felicidade e da infelicidade, ok? Então, tristeza e alegria são emoções. Todas duas emoções maravilhosas. Isso mesmo. Tanto a tristeza é maravilhosa quanto a alegria. Cada emoção tem uma mensagem pra gente, tem um recado do nosso inconsciente, do nosso ser mais profundo, para que a gente tome as decisões na nossa vida. E no curso Autogestão da Ansiedade, eu falo muito sobre a diferença das emoções, a função de cada emoção, e aqui eu vou falar de uma forma mais rápida, ok? A tristeza é uma emoção que eu considero retificadora. Ela vem para corrigir. O que eu quero dizer com isso? Se você sente tristeza em relação ao seu trabalho, vou dar o meu exemplo pessoal. Quando eu estava trabalhando no Ministério Público,
trabalhei lá durante 9 anos, né? Que é essa historinha que eu comecei contando aqui no início da live, quando eu passei em primeiro lugar nesse concurso público. Comecei a trabalhar no Ministério Público. E aí, já pro final, quando eu já estava concomitantemente, ao mesmo tempo trabalhando com as palestras, eu comecei a me sentir muito triste trabalhando no Ministério Público. A minha alma já estava dizendo não para aquele trabalho, para aquele lugar, para aquela circunstância. E aí, quando a tristeza chega, ela traz essa mensagem de que algo pode ser modificado. Ela é um sinal, um alerta. Se eu estava me sentindo triste com aquele trabalho, é o não da minha alma. E em relação a esse trabalho aqui, é isso que eu tô fazendo aqui agora, conversando com vocês, ao Equilíbrio-te na Natureza, as palestras, os treinamentos, é uma alegria tão gigante, inexprimível esse trabalho, compartilhar essas ferramentas com vocês, é uma alegria tão grande. E essa alegria tem a função de me mostrar que eu estou no caminho da minha alma, é o sim da minha alma. A tristeza, ela teve a função maravilhosa naquele contexto da minha vida, em diversos outros, né? De mostrar aquilo que eu poderia mudar para eu voltar para o caminho da minha alma. Então, muitas vezes ali, quando eu estava trabalhando ainda no Ministério Público, né, como servidora, eu saía no meio do expediente e ia para o banheiro chorar, porque eu estava triste de estar trabalhando ali com aqueles assuntos, trabalhando na área da execução penal, trabalhando com crimes, né, diversos processos nesse sentido. E aí, ao mesmo tempo, as palestras, o desenvolvimento humano, a gestão das emoções, o equilíbrio na natureza. E aí eu ia pro banheiro chorar. E aí eu olhava nos meus olhos. Eu não queria matar a minha tristeza, eu não ia fugir da minha tristeza. Eu olhava nos olhos da minha tristeza e eu sabia que ela seria a minha alavanca. Eu olhava nos meus olhos e falava para mim mesma: me tire daqui. Pronto. Essa é a missão, a função da tristeza. A tristeza é uma emoção retificadora, ela serve de alavanca. É para te ajudar a tomar decisões. Se você sente a tristeza, tome providência. Tristeza é alavanca. Tristeza não é pá para te enterrar, para jogar terra na sua cabeça, para bater na sua cabeça, te matar, para que você tenha anedonia, apatia. Tristeza não é para isso. A tristeza não faz isso. As pessoas que não sabem lidar com a tristeza, deixam ela ficar tão gigante de tanto não ser escutada, de tanto não ser atendida e olhada. As pessoas vão negligenciando as próprias tristezas, as pessoas vão empurrando para debaixo do tapete as próprias tristezas. E aí é claro que isso vira ressentimento de tristeza, vira mágoa contra si mesmo, vira dor, vira depressão, vira anedonia, apatia. O que é anedonia? Incapacidade de sentir prazer com as coisas da vida, muito presente nos transtornos de ansiedade, na síndrome de burnout ou de Burnout, nos transtornos depressivos, né, que são transtornos de humor. Então, a tristeza, quando ela é bem trabalhada, quando você não tem medo de olhar nos olhos da sua tristeza, quando você não quer narcotizar a sua tristeza e matá-la imediatamente sem receber a mensagem dela, ela tem uma função maravilhosa. Ela estava me mostrando que eu já não queria estar ali mais. Então, que eu tomasse providências para isso. Aquela historinha que fala muito na internet. Eu que lute. Não é verdade? Então, a tristeza é alavanca. A tristeza é emoção para retificar, para corrigir, para que você volte para o caminho da sua alma. Enquanto a alegria é emoção ratificadora. Se você sente alegria no seu relacionamento amoroso, se você sente alegria no seu trabalho, é o sim da sua alma, ok? E felicidade e infelicidade não são emoções. Felicidade e infelicidade não são emoções. Felicidade é maneira de gerir a própria vida, é escolha. Você opta por gerir a sua vida através dos caminhos da felicidade ou da infelicidade. Quer que eu te explique isso melhor? Através de exemplo. Por exemplo, a pessoa que opta pela felicidade, esse é o meu caso, eu optei pela felicidade, por gerir a minha vida, por utilizar o meu livre-arbítrio em prol da minha felicidade. Não porque eu preciso, porque eu mereço. Porque você merece, porque todos nós merecemos o quê? Ficar confortável na nossa própria pele, não é verdade? Então,
Quando você opta pela maneira de gerir a própria vida através da felicidade, isso significa muita coisa. Isso significa que é na hora do impacto que você vai se cuidar ainda mais, que você vai prestar atenção em você, que você não vai largar o barco, que você não vai desistir da vida, não vai desistir de si mesmo, de si mesma. Até porque, né, gente, não adianta se matar. Você não morre. O corpo físico, sim. Esse sim pode sucumbir. A sua alma, não. Então, para onde você for, lá você estará. Que a gente consiga resolver as nossas questões no presente, que é tudo que temos. O presente, tá? Então, vamos lá. Exemplo. A pessoa que opta por gerir a própria vida através desse modelo, felicidade. E aí, um tio muito querido faleceu e ela está se sentindo triste com o luto, por exemplo, naquele contexto. A pessoa está triste e ela é feliz. Faz sentido? Claro que pode. A pessoa é feliz e está triste, perfeitamente normal. Gente feliz sente tristeza. A questão é a diferença da tristeza que uma pessoa que opta por essa maneira de gerir a vida através da felicidade, a tristeza dessa pessoa tem uma diferença abissal, uma diferença imensa da tristeza daquela pessoa que opta pela infelicidade. A pessoa que opta pela infelicidade como maneira de ver, de gerir a própria vida, ela sempre vai olhar de uma maneira nociva, de uma maneira vitimista, de uma maneira ruim, de uma maneira adoecedora. E aí, se essa pessoa que opta pela infelicidade como maneira de governar a própria vida, se ela sente tristeza, essa tristeza ela é mais densa, ela te puxa para baixo, ela pode te envenenar e correr o risco de te intoxicar muito mais rápido do que a tristeza daquela pessoa que opta pela saúde mental, pela saúde emocional, daquela pessoa que se cuida e, portanto, segue o caminho da felicidade. Ficou claro isso? O que é felicidade para mim é a maneira que gerimos a nossa própria vida. Felicidade ou infelicidade são escolhas. Tem a ver com o uso do nosso livre-arbítrio. Tristeza e alegria são emoções perfeitamente normais e maravilhosas, porque cada uma tem a sua função, como eu disse. Vamos lá. Oi, Rômulo. Quando a pessoa deixa a pergunta na hora da live, né, aparece o nome. Oi, Rômulo de Juiz de Fora. Aparece para vocês, né? Porque para mim sempre aparece. Quando você coloca a sua pergunta na caixinha de perguntas, quando eu deixo nos stories, aí você vai ficar anônimo aqui na live. Beleza? Caso você, na próxima live de terça-feira que vem, 8 horas da noite, se você quiser deixar uma pergunta privada, uma pergunta que você queira que só eu saiba que você que perguntou, porque eu vou ter acesso à sua identidade, tá? Agora, na hora que eu coloco aqui, as pessoas não veem. Agora, se você está aqui na live, ao vivo, e quiser deixar uma perguntinha, aparece o nome. Por isso que eu disse aqui o nome. Nas outras eu mantive o sigilo. Rômulo, meu amigo, como se encontrar profissionalmente e não perder o foco? Bom, eu acho que tudo isso aqui que eu já falei, tanto em relação à questão da ansiedade, tanto em relação também àquela questão do afiar o machado, da autogestão eficiente, de corpo, mente, espírito, aquelas coisinhas também, aquelas dicas de escrever como se já tivesse acontecido, tudo isso vale também para responder essa pergunta, tá? E para se encontrar profissionalmente, a gente fala de um encontro anterior, de um encontro necessário anterior, que é o seu autoencontro, que é você saber o que você gosta, o que você tem talento para fazer, ou se não tem ainda, como desenvolver esses talentos, aquilo que você ama fazer, aquilo que você amava fazer quando criança. Tem aí uma pista maravilhosa do que você gosta de fazer hoje. Eu, por exemplo, minha mãe tá aí na live, ó, é uma testemunha ocular. Eu adorava, pegava o negocinho do banheiro que ficava o papel higiênico e fazia de microfone, ficava dando aulinha. E uma das brincadeiras que eu mais amava era colocar todas as minhas bonecas enfileiradas e conversando e dando aula e falando. É o que eu gosto de fazer até hoje, né? Adoro dar aulinha, palestra, porque eu amo aprender, eu amo estudar e aí eu amo poder compartilhar
tudo isso que eu aprendo, tudo isso que eu leio, que isso não pode ficar retido em mim. E esse é o propósito mesmo da nossa empresa, minha e do Felipe Xavier. A Júnia Bretas Desenvolvimento Humano Limitada é uma empresa de palestras e treinamentos e parte essencial do nosso trabalho é o estudo. E até dentro da empresa, depois a gente vai conhecer mais aqui o Felipe, ele vai dar umas palhinhas aqui para nós também. O Felipe, ele é meu sócio, ele é o co-criador da empresa, o co-criador dos eventos Equilibra-te e é o amor da minha vida. Então, a parte dele também da empresa é aprofundar a pesquisa, o estudo, essa parte de filosofia que eu tenho trazido muito aqui para as palestras já há alguns anos, né? 6 anos eu e o Fê juntos. Então, essa parte da filosofia, tanto as filosofias orientais quanto as filosofias ocidentais, a formação em yoga, as diversas ferramentas que o Felipe estuda e pratica, né? Então, a nossa empresa é essa junção. O Fê tem essa função dentro da empresa de pesquisador, ele é pesquisador. O Felipe, ele é formado em História, o Rômulo conhece o Felipe, né? O Rômulo já participou do nosso primeiro Equilibra-te na Natureza e de diversas palestras em Juiz de Fora. Um abraço para você, Rômulo. E o Fê, ele é formado em História, o Fê fez mestrado e doutorado, então ele é pesquisador, né? Ele tem essa experiência de trabalhar com teses, com pesquisa, com estudo. O Felipe também, ele era professor concursado do 2º grau, ele dava aula de filosofia, aula de história, então o nosso trabalho também é estudar, não só estudar os livros, tem até aqui umas sugestões de livros que depois eu vou colocar aqui para vocês. O nosso trabalho também é estudar a gente mesmo. Então, Rômulo, autoestudo, autoencontro. Se você quer se encontrar profissionalmente, como é que você vai se encontrar profissionalmente se você ainda não se encontrou pessoalmente? Se você ainda não fez esse mergulho interior, né? De saber o que você quer, o que você ama fazer. E aí, quando for assim, você vai agir como um raio laser. Não vai perder o foco, porque você vai estar bem equipado, bem patrocinado ali por essa noção de autoconhecimento. E autoconhecimento a gente consegue através desse tipo de palestra, através dos livros, através de vivências, através de imersões, através da meditação, através de processos terapêuticos, beleza? Vamos lá. Miriam, aqui é a sua pergunta. Como saber fazer uma tomada de decisão sobre mudanças de profissão? Essa questão, né, da transição de carreira. Eu acho que fica uma boa dica essa questão que eu coloquei aqui, de você entender a tristeza e a alegria como emoções que servem para trazer um sinal do seu caminho nessa existência. Então vamos supor que você está numa determinada profissão, num determinado trabalho, e aí você faz esse processo de autoinvestigação, de autoanálise. Lembrando que autoanálise é legal, se analisar, se perceber, se trabalhar, se autoencontrar. Autocrítica, julgamento, pressão, pressa e pressão, isso é letal ao seu autoamor, ao seu conforto na própria pele. Então, com muita autoanálise, se pergunte aí, Mira, eu tô sentindo tristeza ou alegria no meu trabalho? Às vezes, gente, pode estar um híbrido. Às vezes pode ter tanto alegria quanto tristeza. E aí você vai se analisando, você vai se percebendo para ver o que vai sobressair, o que você pode fazer em prol disso, tá? Então, faça essa pergunta de autoanálise, lembrando de tudo que eu expliquei aqui sobre a tristeza ser alavanca. A tristeza é uma emoção retificadora. Então, se você sente tristeza em relação ao trabalho atual, pode ser aí esse indício que eu falei do meu caso pessoal, né, da minha transição de carreira, ou se você sente alegria. Lembrando, tá, pessoal, eu contei aqui para vocês que eu passei em primeiro lugar nesse concurso para servidores do Ministério Público na época, né? Dei as dicas aqui sobre aprovação nesse concurso. Depois também falta dizer para vocês, eu já também coloquei isso ali numa outra pergunta, mas vou reiterar isso aqui, que depois de 9 anos trabalhando no Ministério Público como servidora pública, eu decidi pedir minha exoneração
para poder abrir a nossa empresa de palestras e treinamentos. E me planejei para isso. Lembra do risco calculado e tudo aquilo que eu disse? Uma das primeiras perguntas? Pois então, nessa época que a gente abriu a nossa empresa, que a gente começou a viver do nosso sonho e a trabalhar com essa que eu considero a minha missão de alma, aí sim eu fui percebendo cada vez mais a alegria, ainda que temos desafios, claro, empreender é algo punk e é algo maravilhoso. Então, nessa época da transição de carreira, de quando eu ia pedir exoneração do meu cargo público para me tornar uma empreendedora, para abrir a nossa empresa, é claro que aí vem uma série de emoções, uma série de questões, e aí é você mesmo utilizar todas aquelas dicas. Se você não estava na live ainda, reveja para eu poder ficar tranquila aqui que você vai ter mais informações aí. Como tomar uma decisão, né? Saber tomar uma decisão em relação à transição de carreira, mudança de profissão. Faça essa pergunta com autoanálise, beleza? Tá se sentindo triste, alegre, a emoção retificadora, a emoção ratificadora, o planejamento financeiro? Lembra de tudo isso? Vocês também estão aí assistindo? Lembre-se de tudo isso. A repetição é a mãe do aprendizado, por isso que eu gosto de repetir também. Oi, Rô, boa noite, gratidão também. Isso aí, Luciana, eu escolho ser feliz, maravilha. Oi, Lígia, amiga querida, excelente aula, que bom, que ótimo. Deixa eu ver aqui mais, essas daqui eu já li, então, gente, eu perdi a noção da hora, não sei nem que horas são. Amor, você pode colocar aqui pra mim que horas são? Só pra eu saber também. Como eu disse pra vocês, a gente virou moda. Agora vai ter live toda terça e quinta, 8 horas da noite. Pode só escrever. Que ótimo, o celular dele acabou a bateria. Então, consegui ver aqui. 999. Beleza. Ótimo, então a gente já tá meio que caminhando pro fim. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Minha mãe escreveu aqui, gente. Vou colocar pra vocês verem. Dava aulas nas escadas do nosso prédio. Verdade, amava. Se você quiser deixar aberto, se o Gibran também quiser invadir a live, nos gatinhos, que agora mais pro final a gente já vai ter nesse bate-papo mais descontraído. Mas acho que o Gibran tá ali fazendo meia-noite. Vem cá, vem cá. Vamos ver se vai dar o ar da graça. Então, minha mãe tá contando aí, eu tava falando, né, na pergunta do Rômulo, o que eu gostava de fazer quando eu era criança, adorava dar aula para todo mundo. E continua assim, aprender para poder compartilhar. Deixa eu ver aqui. Daqui é do Rômulo. Essa aqui foi de mais cedo. Dicas dessa linda Tiradentes, Minas Gerais. Opa, que trem bom falar de Tiradentes, de Minas Gerais, não é? Então, acho que, não sei, todo mundo que tá aqui na live, se me segue, se sabe, faz 2 anos que eu e o Fê mudamos pra cá, pra essa cidadezinha linda aqui, onírica, Tiradentes, Minas Gerais. E aqui tem muitas dicas. É claro que agora a gente está vivendo um momento delicado de distanciamento para que haja segurança. E aí a cidade tá fechadinha, tá na onda roxa. E aí, assim, aqui é um paraíso e tem muitas dicas legais para oferecer para vocês, sim. Muita gente me pede dicas sobre Tiradentes quando eu coloco algum stories e aí a pessoa manda direct, podem mandar, é um prazer. Eu gosto muito de indicar os lugares aqui que a gente ama, eu marco as pessoas nos Instagrams dos lugares que a gente gosta. E assim, tenho falado bastante, né? Então tá, vamos dar uma dica. Vamos falar de dica gastronômica aqui em Tiradentes? É a cidade da gastronomia, né? Minas Gerais, delícia, né? Então, sempre foi um sonho nosso morar aqui em Tiradentes. E aí a gente ousou transformar esse sonho em meta e alcançamos. Estamos há 2 anos morando aqui. E aí, vou dar uma dica gastronômica. Não sei se vocês têm acompanhado os meus stories no final de semana. Nós estamos com uma parceria deliciosa com a Gelatos da Vila. É uma gelateria, é uma sorveteria maravilhosa aqui em Tiradentes, com sorvetes artesanais, 100% naturais
E são elaborados pelo chefe Rodolfo, que é do restaurante Angatu, que é um restaurante maravilhoso aqui também. Então fica essa dica já que você pediu, aí agora virou uma live, vamos dizer assim, turística, né? Quando for possível e seguro, Tiradentes vai receber todo mundo de novo, né? De braços abertos, como sempre foi. E aí tem o Angatu, tem o Delícias, que é um restaurante de comida mineira, self-service, pertinho ali da rodoviária em Tiradentes, maravilhoso. A Maria Cláudia colocou, dá água na boca quando você posta. Ai, que bom, Maria Cláudia, que você acompanha aí os stories, a gente conversa também, né, direct, sobre a questão lá das mandalas da Rúbia Dantes, que eu gosto de colocar todos os dias. Daqui a pouco eu vou colocar a mandala para vocês. E aí é isso, pessoal. Deixa eu dar aqui uma interagida de perguntas. É isso. Eu sei que ainda tem algumas perguntas aqui e sei também que agora a gente tem esse horário marcado de terças e quintas às 8 horas para poder conversar, interagir. Então, se eu não respondi a sua pergunta hoje, coloque novamente na semana que vem, vai ser um prazer. Eu tô adorando essas perguntas, vocês estão muito criativos. Olha lá, Bom Brasileiro, essa dica, gente, é de Juiz de Fora, tá? Padaria artesanal Bom Brasileiro, que a gente ama de paixão, morrendo de saudade da Bom Brasileiro também. Não sei quem que tá aí falando, se é o Yuri, se é a Camila, quem que tá aí nesse Instagram. E Manu, aí gente, falei nela hoje, minha personal trainer amada, profissional super competente e uma amiga do meu coração também, que eu adoro demais. Vamos ver, porque live é pra isso também, né, gente? Pra bater papo. A gente fala de coisa séria e a gente bate papo também. Deixa eu ver aqui se mais alguém falou alguma coisa que eu não respondi. Nossa, quantas mensagens lindas, gente. Muito obrigada. Beijo pra vocês também. Que bom que vocês estão gostando. E é isso, é para lembrar que a live vai ficar gravada. Vocês podem mandar para quem quiser, para quem puder. E depois também vou dar um jeito aqui eu, a equipe. Um abraço aí para minha equipe, a Amanda, o Júnior, o Adriano. Muito obrigada, tá? E nós vamos dar um jeito de colocar a gravação também no YouTube, beleza? Então é isso, gente. O Gibran não vai querer aparecer aqui para dar oi para vocês hoje não, mas ele ainda vai aparecer, tá bom? Um beijo para vocês. É sempre muito gratificante o nosso bate-papo aqui e espero que esses conteúdos possam te fazer companhia, tá? Germinar aí no solo fértil do seu coração, da sua alma, como eu gosto de dizer. Boa noite. Beijos.